Após 7 horas de júri com resultado de condenação, eu converso aqui diretamente do Fórum de Santa Cruz do Capibaribe com o promotor de justiça André Ângelo sobre esse caso que chocou toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. O serial killer acabou estuprando e assassinando uma mulher aqui na capital da moda. Para saber mais informações sobre o desenrolar desse júri, a tese sustentada pelo promotor, eu converso com o doutor Ângelo. Doutor, boa noite. Quais as teses sustentadas pela promotoria? Hoje, as teses foram de homicídio com quatro qualificadoras, incluindo a do feminicídio, né? Então, propriamente um feminicídio, estupro e roubo. Essas foram as teses e foram acolhidas pelo Conselho de Sentença. Os jurados votaram todos os quesitos 4-0 e, com isso, o réu foi condenado a 36 anos por esses bárbaros crimes. Lembrando que se trata de um serial killer que tem um modus operandi de cometer estupros, roubos e assassinatos. Até o momento, esse é o segundo julgamento dele, correto? Correto. Aqui em Santa Cruz, inclusive, ele já foi condenado por tentar contra a vida dos policiais. Os policiais foram efetuar a prisão dele e ele tentou contra a vida dos policiais, tentou matar a equipe do delegado Elton, né? E já foi condenado por isso. Responde, né, a crimes de estupro e roubo em Recife, Caruaru, Escada, onde ele já foi condenado, Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz, eu preciso até registrar que é um primeiro de muitos casos, né? Eu que tenho aí uma marca de quase 300 júris, lamento dizer que para mim foi o júri mais impactante, mais bárbaro, mas é um recorde que infelizmente o réu tende a bater mais uma vez. Por quê? Porque o próximo julgamento dele é o que ele ceifou a vida de uma transexual, estuprou, roubou e assassinou arrancando-lhe os olhos. Doutor, aqui no plenário do júri, ele chegou a ser ouvido, a dar algum depoimento? Sim, chegou a ser ouvido. Inicialmente ele negou, né? E, aliás, manteve-se negando, mas a negativa de autoria não é de se esperar, não era de se esperar diferente dele. Visto que a perícia trouxe indícios suficientes de que ele seria autor de todos esses crimes. Contundente. Eu parabenizo mais uma vez o delegado Dr. Elton, né, que iniciou as investigações. E como foi que se chegou a essa autoria? A equipe do delegado Elton verificou que a vítima tinha a caixa do celular vazia. O celular dela não foi encontrado com ela. Ela foi encontrada amordaçada, amarrada, espancada, literalmente desfigurada, toda roxa, porque foi morta por asfixia. E nas buscas na casa dela foi encontrada a caixa do celular e o e-mail. Então, por meio de uma representação que o Dr. Elton fez e nos encaminhou, e nos manifestamos favoravelmente no mesmo dia, para quebra de sigilo, interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico e de quebra de dados, Dr. Elton chegou à conclusão, a verificação que o e-mail, né, o celular, o réu, quando roubou o celular da vítima, ele pegou e usou o chip da vítima no celular dele. E com isso se promoveu ali toda a investigação e verificou em triangularização de herbes, estação radiobases, a localização do réu, inclusive com latitude e longitude. Estava no bar de Maú e depois na casa da vítima. E aí com isso tudo se chegou à autoria dele. E quando se chegou que aquele celular que ligou para ela às 20 horas e 37 minutos estava no nome dele e se identificou o chip dela no celular dele, ele usando, manteve ativo, né, para tentar ver se encontrava alguma mensagem ou monitorava a situação. Se chegou nele e se viu que tinha um extenso histórico de crimes de roubo e estupro e assassinatos. Durante o julgamento, para sabermos um pouco a respeito das teses utilizadas pela defesa, o que basicamente a defesa chegou a utilizar para tentar aí uma diminuição de pena ou uma absolvição que seria quase impossível. A defesa é muito técnica, o Dr. Matheus, inclusive, é um amigo pessoal e que admiro muito a atuação do Dr. Matheus, é um profissional muito técnico, né, e a gente respeita muito a defesa porque a defesa vem a defender não o crime, mas direitos, né? E o que o Dr. Matheus entendeu, como um grande defensor que ele é que deveria se afastar algumas qualificadoras e que o crime de estupro poderia ser afastado pela ausência de um laudo que comprovasse que houvera conjunção carnal, né? Mas no nosso entender, com todo respeito também ao entendimento diverso, né, nossa sustentação é que o estupro houve de forma estampada, como está lá a vítima despida
né, o histórico do réu é de estuprador em série e também ele fora preso, quando fora preso, que tentou contra a vida dos policiais, ele fora preso com uma cartela de Viagra e com vários preservativos. Então, o laudo sexológico não havia encontrado já resíduos de esperma em região vaginal e anal da vítima, por isso, porque o réu certamente usou preservativo. Após o final do júri, o resultado, qual o sentimento que o senhor tem sobre essa condenação, né? Que de fato foi uma condenação justa, que foi do entendimento dos jurados? É um sentimento de alívio e de satisfação, né? Porque quando nos deparamos com uma situação tão brutal quanto essa, e todo crime doloso contra a vida que vem aqui ao tribunal do júri é permeado já dessas agruras, né? De ser um crime muito violento, mas um caso como esse é um caso inquietante, né? Nos bole por dentro, porque aquelas imagens, eu não desejo a ninguém que sequer que veja. Elas são públicas, claro, mas é difícil de dormir depois de ver assim, e não vir à mente, né? E de minimamente imaginar a agonia inimaginável, inominável que essa vítima padeceu. Porque não foi, entre aspas, só uma morte, um assassinato. Foi uma morte com abusos, violência sexual, tortura, espancamento. Tudo que está digamos, no modus operandi dessa figura que foi julgada hoje. Doutor, fique à vontade para as suas considerações finais a respeito do julgamento de hoje. Eu só reitero agradecimento por estar aqui combatendo o bom combate. Para mim é uma honra. Né? Sempre estou à disposição da sociedade de Santa Cruz do Capibaribe e prestar contas do nosso trabalho, nosso dever é sempre dignificante.